São 9 horas e 44 minutos, a gente vai continuar falando de crimes aqui agora, mas não crimes que estão acontecendo nos Estados Unidos e sim no Brasil. Olha só, MC Pose do Rodo foi solto nesta segunda-feira por decisão da Justiça do Rio de Janeiro após 4 dias preso. O desembargador Peterson Barroso entendeu que a prisão temporária do franqueiro era desnecessária e a substituiu por medidas cautelares. A decisão destaca que o cantor não deve ser o alvo, mas sim um dos líderes aí, que não deve ser ele o alvo, mas sim os líderes da facção criminosa do Comando Vermelho. Investigado por relações com essa organização, o Pose está proibido de viajar, de mudar de endereço ou até mesmo de ter um contato com os envolvidos no caso. Felipe Reis, é um caso que obviamente está repercutindo muito na imprensa e tem muita gente dando várias opiniões sobre isso, né? Traz um mapa pra gente, como é que está o debate público nisso? Então, existe o lado das pessoas que são meio que duvidam da questão judicial e acham que toda essa questão envolvendo o Pose tem muito a ver com questões ligadas à música que ele canta, ao lugar que ele veio, né? Porque o Pose ele veio de uma favela, que inclusive é comandada pelo Comando Vermelho. E aí muita gente fala, mas ele viveu essa vida desde criança, essa é a realidade dele, isso é uma discriminação com quem é do funk, é discriminação com pessoas pretas da periferia. Mas ao mesmo tempo tem o outro lado de várias pessoas que estão levantando aí os fatos, né? Ele foi preso em questões envolvendo o crime organizado, inclusive por proximidade com o crime organizado. E até por questões envolvendo a sua música, Exato. né? Quem vai ouvir as músicas do Pose sabe muito bem o que ele canta, é muito explícito. Deixa eu dar meu bom dia aqui pra ela, a nossa donzela mais linda do Brasil. Ellen Michelet já tá na área, tudo bem, Ellenzinha? Bom dia, já cheguei com assunto quente aqui, Assunto quentíssimo. Assunto... Já coloca o Diogo da Luz aqui na tela também pra eu dar meu bom dia pra ele. Fefe, por favor, fala, Diogão. Daqui a pouquinho vamos falar muito sobre isso, mas só queria te dar um bom dia, amigo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô vendo uma repercussão muito forte em relação ao MC Pose do Rodo. E pra vocês que nos acompanham, eu primo muito pela honestidade. Que vocês pensem e entendam como é que a gente pensa e como é que a gente entende alguns assuntos. E antes da gente começar a discutir esse tema, eu preciso aqui fazer um editorial muito importante do nosso canal. Eu vou citar o MC Pose do Rodo como um exemplo, mas ele é só um pequeno exemplo de um pensamento muito maior que precisa acabar no Brasil. A deputada federal do PSOL, Talíria Petroni, disse que ele foi preso por representar a cultura da favela. Fake news. Ele foi preso por vínculos com o crime organizado, por fazer show somente na área do Comando Vermelho, por ter seguranças da facção armados com armamento ilegal de grosso calibre e por, segundo investigações, ser um dos grandes suspeitos, junto com a namorada, mulher, de participar de um gigantesco esquema de lavagem de dinheiro da própria facção criminosa. Agora, eu não sei se vocês que nos acompanham já por um acaso ouviram ou leram as músicas, as letras das músicas dele. Essas músicas falam de recrutamento de menor, de submissão de mulheres e de violência. Muita violência, até mesmo violência contra inocentes. E aí a pergunta que eu quero trazer aqui para vocês é: como é que uma deputada que quer defender uma regulamentação rígida das redes sociais não vê problema em letras de músicas que são misóginas e numa verdadeira glorificação do recrutamento de crianças pelo crime organizado? Deixa eu falar uma coisa muito sincera para vocês e mandando a real aqui, compromisso com vocês. Quem acha que isso que esse MC faz é a cultura da favela, também acha que todas as pessoas que moram nelas são bandidas. Cultura, meus amigos e minhas amigas, não é e jamais poderá ser crime.
O povo pobre que mora aqui nesse país, vocês podem ter certeza disso, é infinitamente mais honesto do que grande parte da elite política que, infelizmente, diz representar. Quis trazer aqui para vocês... Ô, louco, Bial, falou tudo, hein? Quis trazer aqui para vocês véio. a nossa posição como instituição de mídia mesmo. Aqui Mas brincadeiras à estamos parte, assim, fazendo você um falou canal, a mais pura certo? verdade, né? Mais pura verdade. Mas eu assim, quis trazer para vocês exatamente a nossa posição. super coerente. Parabéns. Gostou, Fefe? Não, de verdade mesmo, assim, é uma coisa, porque assim, beira a loucura, né, gente? Porque assim, ele foi preso, ele não foi preso por simplesmente fazer apologia ao crime. Ele foi preso por ter envolvimento com o crime. E você ter uma deputada, independente de como ela foi eleita, É uma vergonha, defendendo isso, é uma vergonha. É uma vergonha. Ellen Michelet, em seguida, Diogão. Infelizmente, o que eles estão fazendo com esse estilo musical, que geralmente podia ser festivo, podia ser, sim, uma crítica social, eles acabaram transformando isso num verdadeiro hino, né, da facção criminosa. Na verdade, o funk, não tem nada contra o funk, né, e tudo que a alegria que ele traz. O problema é que eles virou um manifesto do crime, sabe? Um verdadeiro levante. Então, hoje, os jovens que eles estão lá na favela ou em situações como eles, que vê um cara como MC Pose vencendo na vida através da música, não sabe que não é por conta da música que ele chegou onde ele chegou. Ele inclusive, não consegue nem justificar o padrão de vida que ele leva com o que ele ganha. Que eu estava fazendo uma pesquisa, mais ou menos, dava entre uns 500 e 600 mil no oficial. E é impossível ele provar essa vida de luxo que ele e a esposa dele vive com o que ele ganha, principalmente porque o Paulo acabou de falar, os shows que ele faz são sempre nos mesmos lugares, eles pagam em dinheiro, aí depois usa a rede social para dizer que é com shows que eles ganham dinheiro, mas na verdade o problema é muito maior e muito mais profundo. Diogão, quero te ouvir sobre tudo isso. A gente viu a libertação, então, do MC Pose, depois de 4 dias aí praticamente preso. A gente viu a operação de hoje da polícia indo para cima da mulher, namorada, nem sei se é casada formalmente ou não. Casada, tem filhos. É casada formalmente. Mas, enfim, esquema de mais de 250 milhões de lavagem de dinheiro. E assim, as pessoas começando a discutir, mas a prisão dele foi arbitrária. Ser arbitrária. Mas ele representa a cultura brasileira. Meus amigos, vocês estão querendo discutir o pormenor, não é, Diogão? Não tem coisas muito mais graves que esse cara fez do que ficar discutindo a cultura ou não? Como é que você vê isso? Sobre o MC Pose, é mais profundo o problema. As autoridades cariocas estão querendo fazer um show fora do palco e usando ele para confundir a gente. Essa é a triste realidade. Por quê? Prenderam ele e acusaram da menor das coisas erradas que ele faz, que é o crime de apologia ao próprio crime. Isso, se você sair do cinema, aquele Tropa de Elite, falando é o bandido que é o legal, por exemplo, isso é apologia do crime. Dá 3 meses, no máximo 6 meses de prisão. E se não é em flagrante, ninguém vai preso por isso. Agora, ele é um peixinho de um esquema gigantesco, como você falou. O que precisavam, aí sim, era prender ele em flagrante, porque ele estava em flagrante delito, registrar isso, mostrar para a justiça uma coisa consistente, porque senão a justiça não mantém preso, embora tenha mandado usar tornozeleira e tudo. Aí, pegando ele em flagrante, fazendo lavagem de dinheiro do PCC, é possível obter até uma delação premiada. Aí faz sentido. Agora, faz uma prisão mequetrefe, lógico, a justiça não vê nada de sério no inquérito, de verdade, porque contam pra gente de um jeito e escrevem de um jeito diferente lá. Aí a justiça manda soltar e vem aquela coisa, tá vendo? A polícia prendeu, a justiça soltou. A polícia do Rio de Janeiro fez um péssimo trabalho nesse caso. O crime é grande, é gigantesco, tem que pegar os peixes graúdos. E através dos peixinhos. Aí vai no artista mais conhecido, agora vai na namorada dele, finge que está trabalhando duro para danar e fica essa confusão no Rio de Janeiro.
Quer falar, Helenzinha? Por favor. Alguns delegados estão usando o show washing, né? Que eles estão usando esses shows para lavagem de dinheiro e acobertar todos os crimes que sustenta toda essa ostentação, que acaba confundindo os nossos jovens, que acham que o crime é que vai levá-los ao estrelato. Inclusive, as meninas estão cada vez mais se prostituindo, sim, para poder comprar as roupas de grife, roupas de luxo, bolsas e estarem inseridas nesse ambiente. Então, não são só os homens, e sim as meninas assim, também. A cultura da favela, que é o que, por exemplo, essa deputada traz, né? Que a prisão do MC Pose do Rodo é uma agressão à cultura da favela. No momento em que você fala isso, na minha opinião, isso é a posição mais elitista que alguém pode ter. Porque no momento em que você fala uma coisa dessa, você está dizendo o seguinte: favela? É só isso. Favela é tudo crime organizado, é tudo essa gente aí. Isso Exatamente. aí você quer uma posição mais preconceituosa Minimiza, do né, que a você favela. dizer que a Exato. cultura da favela é a mesma coisa que a ódio ao crime organizado. Pelo amor de Deus, gente, nós não podemos aceitar isso como país. De jeito nenhum. Não é verdade, Diogão? A gente não pode aceitar Favela, isso. Paulo, 95% ou mais da favela não quer nem o pancadão. Porque o pancadão é uma das fachadas para poder começar a esconder o crime. Então, eles querem viver bem, eles querem paz, eles querem ser legalizados. Mas as autoridades nossas fazem o contrário. Insistem em tornar essas pessoas que estão lá ilegais e reféns do crime. Elas não é que elas gostem do crime, elas são dependentes, infelizmente, porque a polícia não entra lá, o crime acaba vendendo uma segurança muito da ruinzinha, por sinal, né? Exatamente. Quer falar, Ellen, para fechar? Não, esse movimento todo só mostra a solidificação do narco-estado. Infelizmente, se não existir um compromisso político, uma vontade real para que isso isso aconteça, daqui a pouco nós não teremos mais vida. Hoje, por exemplo, eu estava vindo para cá, teve um assalto do meu lado. Assim. Na tua frente. Na Na minha, rua? ao lado, Eu fiquei tão nervosa que eu queria filmar, porque eu estava armado. Nossa. Fiquei com medo dele olhar e me ver filmando No e trânsito, vir pra isso? Aham, lá na Castelo, lá no comecinho lá da Nossa, Castelo, na logo após o Castelo pedágio. Branco. Sim. Que para ali, né, por conta Exato, do pedágio, represa o trânsito de manhã, nossa. Então, mas eu acho que é um problema de segurança pública muito grande. total. Tudo, Porque né? aí, onde o Estado se ausenta, outros Mas lugares vão tomar mas ontem, por posse. exemplo, o Oruan de motocicleta comemorando Exato. a liberdade. Liberdade! Aí hoje vem um cara de moto, para um carro, fecha, um deles da garupa sai, assalta, enfim. E é assim, né? A gente vai vivendo essa... Agora, Diogão, deixa eu só aproveitar você para um último tema aqui do Oruan, porque já que a gente está falando dessa coisa, então hoje fizemos um programa especial de crimes, né? Porque saímos do P. Diddy, viemos aqui para o MC Pose, e agora eu preciso falar do Oruan, porque ele comemorou a decisão da justiça que determinou a liberdade do MC Pose de um jeito diferente. O que ele fez? Ele pegou uma moto, ó, dá uma olhada aí, ó, sentou na moto e publicou um vídeo na garupa sem capacete. Aí ele ficou gritando, liberdade cantou, o funkeiro celebrando o habeas corpus que foi concedido pelo desembargador Peterson Barroso, que alegou não ser necessária a prisão do cantor, mas colocou uma série de poréns ali do MC Pose do Rodo não ter mais contato com nenhum membro do Comando Vermelho, o que eu acho, do ponto de vista prático, assim, muito difícil que isso aconteça em mim, mas enfim, essas são as decisões que estão colocadas ali. Como é que você viu, Diogo, vou pedir para o Fê colocar o vídeo na tela, porque é o seguinte, isso aí é meio que uma afronta, né? Você não enxerga assim? Agora, Paulo, deixa de pagar o IPVA e sai na rua com seu carro ou sua moto para ver o que te acontece. É incrível. Quem não paga exatamente no dia as taxas, impostos altíssimos, é um criminoso. O resto pode. E olha, poderia dizer aqui, não, mas andar sem capacete também é um problema só dele. É muito mais que isso. As nossas autoridades deixam essas pessoas fazerem o que bem entendem, zombando até das próprias autoridades e da gente que procura seguir as regras. E, no fim, a gente que fica com medo de ser preso. Essa correlação que o Diogo faz é muito verdade, né? Experimenta não pagar o IPVA. Experimenta.
Deixa aí um aninho de IPVA atrasado. O que acontece com o teu carro, Ellen? Imediatamente, na primeira barreira policial, já é multado, preso, levado para o pátio, dá uma dor de cabeça para ir buscar, enfim. Experimenta atrasar 2 contas de luz pra ver o que Experimenta. acontece também. Experimenta. E bem no dia que Oruan estampou a capa, né, de uma revista britânica famosa, que já teve grandes celebridades internacionais na capa. E agora leva o Oruan nessa capa. Meu Deus. Inclusive no ensaio que ele faz com que vários flashes ali e câmeras fotográficas pareçam uma arma gigantesca. Então, assim, eles estão trazendo luz para esse assunto, mostrando que também as pessoas que têm envolvimento sim com drogas, até porque eles mencionam o pai do Oruan como um dos grandes gangsters das drogas aqui no Brasil. Então, assim, mostrando claramente que os artistas estão envolvidos, sim, com esse tipo de situação. Agora, turma, são 10 horas da manhã, nós estamos com quase 600 pessoas nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência, mas menos de 400 likes. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos apoiar de alguma forma, deixa o seu like, porque você ajuda este humilde canal a ganhar cada vez mais alcance na nossa plataforma. Diogão, tem uma outra coisa, Diogo e Ellen, que você quer falar sobre o Oruan, Ellen? Não, o que eu quero dizer, até perguntar para o Diogo a opinião dele, porque assim, o Oruan já foi preso por dar abrigo para um traficante na casa dele. Foi preso, levaram ele, soltaram algumas horas depois. Ele já tem imagens dele atirando com um fuzil, com um monte de amigos em volta, também não foi preso. O que eu fico com medo é que, quando eles são soltos, eles viram mártires, né? Eles viram uma bandeira. Olha lá, o criminoso é legal, olha, ele conseguiu. E eu acho isso muito perigoso, porque está confundindo a cabeça de todos os jovens que estão usando a música e está entrando, né? Como eles estão vivendo isso. E é muito perigoso, você não acha? Para fechar, Diogão. Eu concordo muito com você, mas eu também concordo com o Paulo. Isso é a minoria, só que a minoria é muito barulhenta e nos dá a impressão que no fim é todo mundo. Eu acho mesmo, a maioria das pessoas que moram na favela está muito incomodada com isso tudo. E se tivesse o direito, faria muito diferente para a sua vida ser melhor. Muito bem. O Oruan tá nos tops do Spotify, na minoria. O Oruan é os mais ouvidos das plataformas. Então, assim, ele Parceria está, sim, com o Zé Felipe, influenciando entre outros, todo mundo. Mas assim também, só fazer um comentário, né? O que esperar de um país que no baixo clero, vamos dizer assim, né? Baixo clero, vangloria o crime, né? Nessas regiões, e no alto clero o cara é preso e depois vira presidente. É que, entenda uma coisa, a gente não pode confundir crime com cultura. Eu não vejo problema nenhum em rap, problema nenhum em funk, zero crise em relação a isso. Todo mundo tem o direito de gostar do gênero que quiser. Agora, no momento em que a pessoa pratica crime, é crime. O que esse Pose do Rodo fez foi as letras das músicas dele. Assim, é difícil recomendar isso para vocês, mas é inacreditável. Assim. Você olha e fala, não é possível que nós vamos aceitar um negócio desse, assim, bater palma para criminoso. É um trechinho da letra só pro pessoal ter noção. Na CDD, que é a Cidade de Deus, né? Só tem bandido faixa preta, tentaram vir pegar o homem e a bala voou. Nós do Comandão Vermelho, de natureza, a meta é voltar pro Rodo e voltar pro Batô. Então, assim, ele mesmo fala, né? Agora, quem comentou sobre essa liberdade do Pose do Rodo e também sobre essa voltinha que o Oruan deu aí nas ruas do Rio de Janeiro foi o Oscar Filho. MC Pose está preso desde quinta e está sendo investigado por envolvimento com tráfico e apologia ao crime. Já ouviu falar dele? Ele é tipo a Sandy, só que ao contrário. Mas o que vale mesmo atualmente é o storytelling. Um amigo dele, o Oruan, uma espécie de Michael Jackson da atualidade, saiu por aí performando e gritando liberdade em cima de uma moto a 120 por hora, sem capacete. Ele cantou vitória antes mesmo do alvará sair, mas isso é um detalhe relevante, tá? No Supremo Tribunal do Story, quem concede habeas corpus é o engajamento. Afinal, a justiça de verdade não se faz nos autos do processo, mas sim no alto da garupa de uma moto. O Oruan estava eufórico porque ele vinha repetindo aquele discurso, sabe? Tão perseguindo a cultura da favela. Argumento mais batido que o especial de fim de ano do Roberto Carlos. Ou mais batido que essa comparação que eu acabei de fazer. O mesmo Oruan que chama policiais de covardes anda sem capacete por aí desafiando as leis de trânsito. Igual aquela pessoa que critica o sistema enquanto só nega imposto, sabe? Mais impressionante é o entusiasmo com que a classe artística defende os seus ídolos, mesmo que esses heróis estejam mais pra Coringa do que pra Pantera Negra.
E não, isso aqui não é elitismo, eu não tô criticando a arte. Eu tô falando da apologia ao crime disfarçada de arte. Diferente do Oruan, a gente espera a justiça decidir se o Pose vai cantar em liberdade ou se ele vai compor direto da cela. Enquanto isso, o Oruan continua o papel de backing vocal da impunidade fazendo rand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 an. O Oscar tá cada dia melhor, né? Programa Impressionante, aqui. né? Que texto espetacular, juro. É uma baita honra ter o Oscar Filho aqui junto com a gente fazendo Além da Notícia, porque eu me lembro do Oscar na época do CQC. E assim, o Oscar é velho, né? Velho. Mas que não pareça, Eu né? sou jovenzinho, né? Então eu era adolescentezinho Ah, quando pronto. eu assistia ele já todo caquético, né? Mas, putz, eu olhava e falava, putz, esse cara é muito da hora, né? É muito legal, um cara uma vibe boa, positiva. E hoje ter ele junto com a gente aqui, putz, é uma honra de verdade, assim, pra mim, uma honra imensa.